se o feedback é pautado na palavra, eu preciso conhecer profundamente a palavra para que eu possa dar um feedback, uma avaliação cada vez mais madura e consistente. E estudar a Bíblia dá trabalho. Subordinar a nossa vida à palavra traz trabalho para o nosso coração. A gente tem que renunciar a coisas no nosso viver para deixar cada vez mais a palavra ter o domínio, o controle da nossa vida. Isso é extremamente difícil. Por isso as pessoas não querem dar feedback. Por isso a igreja não quer muitas vezes cumprir o seu papel profético de trazer uma avaliação bíblica para a sociedade. Por quê? Porque demanda o estudo da palavra. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4. Nós vamos ler apenas o verso 2. E hoje nós estamos terminando essa série de mensagens bíblicas deste mês de novembro, uma série um pouco mais curta do que habitualmente nós realizamos, mas não menos importante, que é a série intitulada como Feedback, por uma avaliação sincera da vida. E nessa série nós falamos, em primeiro lugar, sobre a importância de entendermos a igreja como a comunidade dos feedbacks, como a comunidade da avaliação sincera por excelência. Esse termo feedback, nós falamos ao longo dessa série, ele é um termo importado da língua inglesa, que nos últimos 15, 20 anos tem sido muito falado no nosso país, e normalmente quando nós importamos palavras, termos de uma outra língua, isso às vezes soa bonito no primeiro momento que nós ouvimos, não é verdade? Parece chique, vira um certo modismo, mas normalmente esses termos caem em desuso. Eles só não caem em desuso quando eles passam a ter uma vinculação forte na nossa estrutura, no nosso dia a dia, na nossa sociedade. E quando nós pensamos acerca dos feedbacks, é justamente isso que aconteceu com essa terminologia. No início, somente as áreas administrativas, econômicas, mais corporativas é que usavam esse termo. Mas com o passar dos anos, nós vamos perceber que a gente vai num restaurante e a gente ganha um brinde se a gente responder uma pesquisa de avaliação. Aquilo é um feedback. Quando, por exemplo, nós participamos de dinâmicas em grupos, a todo o tempo nós percebemos feedbacks, avaliações sendo dadas e sendo recebidas. Nós percebemos, por exemplo, essa estrutura do coaching no nosso país, essa sociedade em busca de mentores que vão dar feedback constante acerca de um determinado objetivo que nós pretendemos realizar. Ou seja, a gente às vezes vê já o marido e a esposa falando, olha, nós precisamos não mais ter uma discussão da relação, uma DR, mas vem cá esposa, que eu preciso te dar um feedback. A gente começa a ver essas coisas acontecendo cada vez mais. E ao longo dessa série, eu fui pesquisando algumas coisas em alguns livros, em algumas entrevistas, algumas reportagens acerca dessa realidade, tão presente nos nossos dias, e eu percebi, por exemplo, com um dos nossos irmãos que trabalha na área de automação, na engenharia mecânica, dizendo que as próprias máquinas hoje mais sofisticadas, necessariamente elas dão, através da inteligência artificial, feedbacks para si mesmas ou para outras máquinas que trabalham em conjunto com elas. Ou seja, feedback até está no meio da estrutura mecânica que nos cerca. Então tudo hoje passa por avaliação, passa por compreensão, passa por essa estrutura do feedback. Então, fazendo uma leitura da cultura, observando a sociedade na qual nós vivemos, nós precisamos entender qual é a relação dessa realidade de avaliação, de feedback com a igreja. E nós olhamos Hebreus capítulo 10, dos versos 19 a 25, percebendo que a igreja é a comunidade, é a estrutura criada por Deus para fazer avaliações sinceras por excelência. Porque a igreja é chamada para admoestar, ou seja, dar o feedback à avaliação de correção, e a igreja é chamada para exortar, para estimular na fé, para dar o feedback à avaliação de estímulo, de continuidade naquele caminho, por aquele caminho ser o caminho certo. E por que a igreja é essa estrutura?
Porque de acordo com o versículo 23 deste capítulo 10 de Hebreus, a igreja é a instituição sobre a face da terra que tem a verdade em suas mãos. Aquilo que nós lemos no início do nosso culto, a igreja é coluna e baluarte da verdade, de acordo com 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Portanto, a igreja tem a verdade de Deus, a Bíblia Sagrada em suas mãos, e ela, baseada na Bíblia, exorta e corrige. Então, muito antes dessa terminologia ser cunhada e essa estrutura de avaliação ser tão sistematizada na nossa sociedade, a Bíblia já fala disso há muito tempo. A igreja é a comunidade dos feedbacks por excelência, começando pela avaliação de si, e a partir disso, cumprindo um papel profético de avaliação baseada na palavra no mundo no qual nós estamos. Feedback significa fazer avaliação e receber avaliação. E nós só vamos fazer uma avaliação sincera da vida de pessoas a quem nós queremos tanto bem, se primeiro nós recebermos avaliação na nossa vida. Por isso que na nossa segunda mensagem nós falamos sobre o fator recebermos feedback, a importância de recebermos avaliações da nossa vida. E aí nesse sentido nós fomos para o texto de Tiago, capítulo 1, dos versos 19 a 25, onde nós percebemos o texto dizendo: esteja, pois, pronto para ouvir. E a palavra na língua grega é taxis, da onde vem táxi, que nos filmes antigos, principalmente naqueles filmes norte-americanos, talvez filmados ali em Nova York, a pessoa mal instala o dedo, de repente o táxi está ali. Ou seja, é aquele deslocamento, é aquele transporte de prontidão, ligeiro, rápido. Hoje a gente faz o táxis aplicando um botãozinho no nosso smartphone e chega um carro para a gente. Mas mesmo com essa mudança na dinâmica de como a gente chama um transporte, ambos os transportes têm uma intenção: ser um transporte eficaz, extremamente rápido e de prontidão. Nós precisamos estar prontos para ouvir, para recebermos uma avaliação da nossa vida com base na palavra de Deus. Mas não apenas ouvirmos, nós precisamos também estar prontos para receber de verdade a avaliação no nosso coração. Porque o versículo 22 desse texto de Tiago 1 diz: não seja simplesmente alguém que escuta, mas seja alguém que pratica a palavra, a avaliação da sua vida baseada na palavra de Deus. E aí o versículo 25 vai nos fazer um confronto. Nós vamos ser pessoas arrogantes, soberbas, com presunção espiritual, sendo a expressão do texto ouvintes negligentes, que sabe o que tem que fazer, porque recebeu a avaliação correta para a sua vida, mas não tem a humildade diante dos homens e a humilhação diante de Deus de subordinar a sua vida àquela avaliação. Ou nós vamos ser operosos praticantes, ou seja, alguém que ouve, que deixa a palavra transformar o coração e que coloca aquela avaliação baseada na palavra em prática na sua vida. A Bíblia nos diz que para a gente ver o cisco no olho do nosso irmão, primeiro a gente tem que tirar a trave do nosso olho. Primeiro a gente tem que aprender a receber feedback. E a partir disso, na noite de hoje, nós vamos perceber, por fim, a importância de nós darmos feedback, de nós fazermos avaliações sinceras, pautadas na palavra de Deus, sobre circunstâncias e pessoas que estão no nosso entorno, visando amor a Deus, visando amor por essas pessoas e a transformação da sociedade na qual nós estamos, através dos valores do Evangelho. Para isso, o texto que está diante de nós é 2 Timóteo capítulo 4. Nós vamos ler apenas o verso 2. E por ser apenas um versículo, primeiro nós vamos ler na versão que normalmente nós utilizamos em nossa igreja, que é a versão Almeida Revista e Atualizada, e depois eu quero fazer a leitura de uma versão mais contemporânea que foi lançada recentemente na língua portuguesa, a Nova Versão Transformadora, até para que a gente ao longo da mensagem se aproprie da explicação, fazendo a comparação dos termos de ambas as versões. Diz assim o texto: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Essa é a versão Almeida Revista e Atualizada. Ouçam, por favor, esse texto na Nova Versão Transformadora. Pregue a palavra, esteja preparado,
quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Amém. Bom, se nós falamos na mensagem anterior o quão difícil é recebermos feedback, recebermos uma avaliação da nossa vida, o quanto isso é difícil, tão difícil quanto nos nossos dias tem sido darmos feedbacks maduros, corretos, estruturados na palavra e na metodologia que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos fazer. Por que tem sido tão difícil darmos feedbacks? Por que tem sido tão difícil cumprirmos esse nosso papel de fazermos avaliação, quando Deus nos chama para isso, de circunstâncias, de pessoas, de estruturas no nosso entorno? Em primeiro lugar, porque o espírito do nosso tempo, percebendo ou não, nos influencia terrivelmente. E aí, quando nós pensamos no espírito do nosso tempo, nós vivemos numa sociedade onde um termo tão bonito, onde um termo que eticamente falando deveria ser tão valorizado, está tão descredibilizado, muito inclusive pela postura daqueles que lidam com essa estrutura. O que eu quero dizer com isso? Hoje nós vivemos na sociedade do politicamente correto. E essa estrutura política, num advérbio, politicamente, deveria ser algo fantástico. Porque a política é o governo, é a administração da polis. A polis, lá na antiguidade, era a estrutura urbana, entre aspas, onde as pessoas viviam. E a organização dessa estrutura se dava com costumes corretos, regras devidas, líderes estabelecidos, para gerar não um caos por causa da desorganização social, mas para gerar paz em razão da estruturação daquela sociedade com base em estruturas corretas. Então daí vem o termo política. Então a política deveria ser algo fantástico, feito por pessoas que entendem esse papel tão destacado. Mas infelizmente, por causa de distorções em relação aos atores políticos, à estrutura política, ideologias, esse termo vem sendo cada vez, infelizmente, mais desgastado, mais arranhado e mais descredibilizado nos nossos dias. E a nossa oração é para que homens e mulheres cheios do Evangelho se levantem nos nossos dias, não para fazer proselitismo religioso, mas para levarem os valores do Evangelho numa transformação social por meio das suas vocações. É isso que nós oramos como igreja. Mas além disso, por que esse termo politicamente correto tem uma finalidade ruim nos nossos dias? Porque, infelizmente, nós não pensamos mais a política dessa forma ética e moral tão correta. Ser politicamente correto significa, olha, não entrem em embates, não discorde de pessoas, não confronte ideias, porque no final das contas, quando nós entramos nessas situações, existem dois problemas. O primeiro, ser politicamente correto evita o trabalho de embates. E embate não é atacar pessoas, não é ir para um confronto bélico, não é pegar em armas. Principalmente para a igreja, de acordo com Efésios capítulo 6, a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é uma luta de dimensão espiritual. A nossa arma espiritual é a palavra. A nossa arma espiritual a oração. A nossa arma espiritual um testemunho de vida coerente com a fé em Jesus Cristo. A nossa arma espiritual, nós pagamos o mal com o bem. A nossa arma espiritual, nós não negociamos os valores do reino, independente das circunstâncias, sejam de grande hostilidade ou seja de corrupção, tentando nos comprar, negociar os valores do reino. É dimensão espiritual. Mas aí, por causa de não querer entrar num embate, as pessoas falam, eu não vou entrar nessa questão não. Vou concordar com a pessoa, vou dizer que está tudo certo, vou ser politicamente correto, ainda que isso me faça ser biblicamente incorreto. Esse é o primeiro problema. Na sociedade do politicamente correto, ser biblicamente correto necessariamente vai dar trabalho. E a gente vai ver alguns desses trabalhos que o texto evidencia para a gente. Mas mais do que isso, ser politicamente correto
nos ajuda numa sociedade tão melindrosa, tão carente, que não encontra o seu valor e o seu significado da vida em Deus. Encontram o seu valor em ser aceito, em ser agradável, em ser bajulado pelas pessoas. E quem é biblicamente correto, infelizmente não vai ter aceitação, não vai ter a bajulação, não vai ter o glamour social que normalmente aqueles que são politicamente corretos têm. E como as pessoas querem tanto ser aceitas, independente do valor que vai fazê-las ser aceitas, as pessoas negligenciam, negociam os valores da palavra, muitas vezes, só para serem politicamente corretos. Então, nos nossos dias, fazer uma avaliação de pessoas, de estruturas, de circunstâncias, à luz da Bíblia, dando feedback, fazendo uma avaliação sincera, por amor a Deus, por amor às pessoas, para a transformação do mundo com os valores do Evangelho, é tão difícil quanto recebermos feedback. E diante disso, nós temos que pensar, Deus nos chama para sermos politicamente corretos ou biblicamente corretos? Deus nos chama para avaliarmos situações com base nos valores corrompidos desse mundo ou com base nos valores perfeitos, transformacionais, imutáveis, suficientes da palavra de Deus? Nós precisamos pensar de que lado nós vamos estar. Nós precisamos pensar como nós vamos nos posicionar como cristãos, como pequenos cristos, como servos, discípulos de Jesus Cristo no tempo presente. E lembrando, falamos isso ao longo das duas mensagens e vamos repetir mais algumas vezes hoje, para que isso fique muito claro nos nossos corações. Ao darmos feedback, nós não estamos fazendo julgamento, porque o único capaz de julgar é Jesus Cristo justo. Nós estamos sendo instrumento nas mãos de Deus, para que pessoas sejam corrigidas em suas necessidades, ou sejam estimuladas a perseverarem, porque estão no caminho correto, a despeito das lutas e das adversidades que se levantam contra elas. Nós queremos dar feedback com a motivação correta. Sabe qual que é a nossa motivação? Por amor a Deus, por amor às pessoas, por amor ao mundo, nós queremos fazer avaliações pautadas na Bíblia, para o bem dessas pessoas, da forma certa, com uma palavra amorosa, com uma palavra sábia, nos momentos de necessidade com uma palavra firme, mas nunca indo para um confronto, para um embate no sentido de uma guerra. Queremos fazer no momento determinado, e veremos isso daqui a pouco, e queremos fazer pensando sempre baseados na estrutura correta. Eu não dou feedback para o meu amigo, para a minha amiga, com base naquilo que eu acho, porque o meu coração é enganoso, de acordo com Jeremias 17. Eu dou um feedback, faço uma avaliação de acordo com aquilo que a Bíblia diz, porque ela é a verdade de Deus. Assim sendo, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber no contexto anterior, principalmente nos versos 16 e 17, o texto nos dizendo por que o feedback, a avaliação tem que ser pautado na palavra. Por que não em outras filosofias? Por que não naquilo que eu penso? Porque de acordo com o texto vai dizer, toda a escritura é inspirada por Deus. O autor da mensagem bíblica é o próprio Deus, o Deus Espírito Santo. E ela tem a utilidade para quê? O texto diz, para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar na justiça de Deus, a fim de que todo ser humano seja perfeito. E o sentido da palavra perfeito nesse texto, na sua língua original, é seja maduro. E perfeitamente, maduramente habilitado, habilitada para toda boa obra. Se nós olharmos o contexto posterior, Paulo vai dizer uma síntese da sua vida. Uma vida que foi pautada em receber avaliações de quem ele era, com base na palavra de Deus, e de fazer avaliações de pessoas, de circunstâncias, de sociedades, com base na palavra de Deus. E vem essa síntese tão linda quando Paulo diz do encerramento de sua vida. O que nós percebemos? A polarização do texto nos mostra a excelência da transformação da vida de uma pessoa, de uma localidade e do mundo, está a partir da avaliação de todas as coisas mediante a palavra de Deus. Perceba o caráter profético da igreja. A igreja é chamada para dizer o que o mundo é, como o mundo está, para onde o mundo está indo, com base na palavra.
ela é chamada para ser o instrumento de feedbacks por excelência do mundo. E talvez a nossa sociedade busque em tantos outros recursos, avaliações, por causa da omissão ou do exercício incorreto da igreja na maneira como ela cumpre o seu papel profético nos seus dias. Com base nisso, eu queria que nós olhássemos nesse texto 4 elementos. Se nós somos chamados para avaliarmos, darmos feedback como instrumentos proféticos na mão de Deus, nós precisamos entender quais são os elementos, como é que é essa estrutura de avaliação baseado no exemplo da palavra. E a primeira coisa que o texto vai nos dizer é que ao darmos feedbacks, existe um instrumento específico, existe uma mensagem específica. É a partir dela que a avaliação tem que começar, se desenvolver e terminar. Aqueles que lidam com questões gerenciais, recursos de pessoas, recursos humanos, questões administrativas, existe um processo no fato de dar feedbacks. Existe um início, um meio e um fim. Como é que eu e você, como cristãos, vamos fazer o início, o meio e o fim de uma avaliação? Em primeiro lugar, com base em um instrumento. Que instrumento é esse? A palavra de Deus. Paulo começa dizendo, prega a palavra. Mas quando fala prega a palavra, quando você ouve pregação, qual é a pressuposição que vem no seu entendimento? Pregação significa, alguém vai abrir a Bíblia, alguém vai ler o texto bíblico, alguém vai explicar o texto bíblico e alguém vai sugerir aplicações do texto bíblico para a nossa vida. Não é isso que é a síntese de uma pregação? Então parece que Paulo está cometendo aqui uma estrutura de comunicação equivocada. Parece que Paulo está cometendo uma redundância, uma repetição desnecessária. Porque quando a gente ouve pregação, já não vem ao nosso entendimento a ideia de pregar, tem que ser a palavra. Só que Paulo está reforçando o valor da palavra. E o texto vai dizer mais para frente que viria um tempo em que as pessoas iam ouvir pregações, mas não da palavra de Deus, mas iam ouvir pregações de outras coisas qualquer que não seriam a palavra. E algumas delas até utilizariam a Bíblia como texto prova, mas não estariam fundamentadas de fato na explicação da palavra de Deus. E aí Paulo lança a mão de um recurso de linguagem chamado de pleonasmo, que é uma repetição proposital. Paulo diz, prega. A gente já sabe que é a palavra, mas ele deixa isso muito bem claro para enfatizar. Prega a palavra. Prega a Bíblia. E nós vimos na semana passada, com base no texto de Tiago, que o espelho que evidencia claramente quem nós somos é a palavra de Deus. Portanto, através da pregação no culto público e da pregação particular nossa, do dia a dia para as pessoas com quem nós convivemos, da palavra de Deus, essa pregação, esse instrumento que é a palavra de Deus, a Bíblia, vai fazer com que a pessoa esteja diante de um espelho, que vai evidenciar de fato quem ela é. É o espelho mais confrontador, mas é o espelho mais claro possível acerca de quem nós somos. E aí, quando nós pregamos a palavra, quando nós damos feedbacks, fazemos avaliações de circunstâncias, estruturas e pessoas com base na palavra, nós estamos cumprindo o papel profético que a igreja tem em fidelidade. Portanto, nós precisamos entender que a estrutura por excelência, aonde nós vamos nos firmar e aonde a gente vai se basear no início, no desenvolvimento e no fim de uma avaliação, de um feedback, vai ser a palavra de Deus. Aqui vem mais uma demonstração do porquê é tão difícil dar feedback. Se o feedback é pautado na palavra, eu preciso conhecer profundamente a palavra para que eu possa dar um feedback, uma avaliação cada vez mais madura e consistente. E o estudo da palavra exige demanda, exige empenho, exige compromisso, exige amor, exige subordinação da nossa vida à palavra. E estudar a Bíblia dá trabalho, subordinar a nossa vida à palavra traz trabalho para o nosso coração. A gente tem que renunciar a coisas no nosso viver para deixar cada vez mais a palavra ter o domínio, o controle da nossa vida. Isso é extremamente difícil. Por isso as pessoas não querem dar feedback. Por isso a igreja não quer muitas vezes cumprir o seu papel profético de trazer uma avaliação bíblica para a sociedade. Por quê? Porque demanda o estudo da palavra. É por isso que em nossa igreja nós terminamos na semana passada a leitura de todo o Novo Testamento.
no projeto Conexão com Deus. É por isso que no próximo ano, se Deus assim permitir, o Conexão com Deus, lembra que a gente começou dizendo sobre esse projeto? Olha, assim como uma pessoa sedentária, para sair do sedentarismo, cada vez ela vai aumentando, ela vai tendo progressividade no exercício físico, até um momento no qual ela corre uma maratona. No ano que vem, talvez a gente vai estar correndo aí uma meia maratona, que nós vamos ler todo o Antigo Testamento ao longo do ano. E em 2021, quem sabe a maratona já não vai ser corrida. Nós vamos ler toda a Bíblia em 2021. A leitura de toda a Bíblia em 3 anos por 2 vezes. Por quê? E nós queremos cada vez mais isso. Porque para cumprir o papel profético, para fazer uma avaliação sincera, real das coisas, eu preciso conhecer profundamente a perfeita e maravilhosa palavra de Deus. Portanto, ao darmos feedback, pouco importa o que o pastor Rafael acha. Pouco importa. Na verdade, não importa de nada. O que importa é o que a Bíblia diz acerca disso. Para me estimular na fé, para dizer, olha, você está correto, você está honrando a Deus, você está no caminho certo, por mais que seja difícil, persevere, por amor a Deus, por amor às pessoas, para a transformação do mundo com os valores do Evangelho, persevere. E ao mesmo tempo, olha, querido irmão, querida irmã, com todo carinho, essa postura na sua vida não está legal, isso está fazendo mal para você, isso vai deixando a sua relação com Deus abalada, o Senhor tem se entristecido com o seu comportamento, eu quero caminhar junto contigo, a Bíblia diz isso, esse é um instrumento de correção, eu quero orar com você, eu quero te ajudar, para que juntos nós possamos ver essa transformação da sua vida, esse é o feedback de correção, mas para que isso aconteça, a base, o instrumento único é a palavra de Deus. Segundo ponto, existe sempre um momento para dar o feedback. E o texto diz, prega a palavra, avalie todas as coisas por meio da palavra, quer seja oportuno, quer seja favorável, quer não. É claro que do ponto de vista da sabedoria que a Bíblia nos ensina, quando nós vamos estimular pessoas, dando feedback de estímulo, a exortação, para usarmos a terminologia bíblica, ou para darmos feedback de correção, admoestarmos de acordo com a Bíblia, é claro que a gente tem que procurar o melhor momento, o momento onde nós vamos perceber que a pessoa vai estar mais receptiva possível para receber aquela avaliação. Ou seja, o momento, a ocasião também pode ser muito importante e pode ser potencial, pode catalisar aquele feedback. E é muito mais fácil para a gente dar o feedback quando a situação é favorável, não é verdade? A oportunidade aqui é talvez uma situação de facilidade. Olha, o momento é extremamente oportuno, é fácil dar feedback, é fácil fazer uma avaliação nesse momento. A gente toma coragem e faz. Quando é oportuno, nós temos que fazer. E do ponto de vista bíblico, nós temos que buscar sabedoria em Deus para gerar esse momento, essa ocasião mais oportuna possível. Mas por outro lado, existem momentos onde dar um feedback, fazer uma avaliação sincera de uma determinada situação, circunstância, estrutura ou pessoa, é algo extremamente difícil, por causa da hostilidade, a circunstância é adversa, o embate vai ser muito grande, a luta vai ser pesada, mas um profeta é chamado para ser profeta quando a ocasião é favorável ou desfavorável. Um profeta, um homem e uma mulher de Deus que se levantam para ensinar as coisas do Senhor numa determinada ocasião, a maior preocupação delas é em agradar ao seu Deus, é em evidenciar amor pelas pessoas e cumprir o seu papel de transformar o mundo com os valores do Evangelho. Isso muitas vezes vai acontecer num momento extremamente difícil, extremamente duro, de grande hostilidade. E por isso é tão difícil dar feedback, porque muitas vezes nós vamos ter que falar aquilo que a pessoa precisa ouvir, mas que ela absolutamente não quer ouvir. Aquilo que ela precisa ouvir para ser um remédio que vai curar a sua alma, mas que ela não quer ouvir. Exemplo, ontem à noite o meu filhinho Henrique começou a ter uma febre que começou a ficar muito alta. E normalmente, quando a febre começa, de acordo com a orientação da médica do Henrique, primeiro a gente dá um antitérmico que é um pouco mais fraco, mas também que traz um efeito, às vezes, um pouco mais brando para o organismo.
Normalmente funciona. E esse antitérmico mais fraco, ele tem, parece que um gostinho de morango, então o Henrique toma parecendo que é um suquinho, e quer mais, né? Não entende que é remédio. A febre chegou em 39,5, ele estava muito, muito quente. E aí a segunda coisa que nós fazemos pela orientação da médica é o quê? Passadas as horas entre um antitérmico e o outro, usa o antitérmico mais pesado. E aí todos nós conhecemos o antitérmico, que eu não quero falar a marca aqui para não gerar propaganda, mas você sabe muito bem de qual que eu estou falando, que é extremamente amargo. Eu estou vendo vocês rindo, eu sei que vocês entenderam. Ele é extremamente amargo, mas ele é muito mais forte. E não deu outra. O Henrique tomou, só que na hora de tomar ele viu o que era. Se debateu, movimentou. Eu tive que ser muito mais firme com ele, por amor a ele. Ele tomou o antitérmico mais amargo, deu 30 minutos, estava lá 36,8, 37, a febre cedeu. No momento de hostilidade, no momento onde é difícil, a gente vai ser esse remédio amargo, que as pessoas vão se debater, porque não querem ouvir a palavra de Deus no momento onde ela é uma erva amarga, que vai ser talvez difícil no nosso paladar, mas que se nós absorvermos essa erva, ela vai produzir os efeitos terapêuticos de cura para o nosso organismo. E Deus chama a minha vida e a sua vida para fazermos isso. Tem momentos que são difíceis. Eu compartilhei isso com os irmãos ainda hoje. Num determinado momento, num aconselhamento pastoral, eu procurei o momento certo, porque vi que a pessoa era muito irascível, da forma certa, falando com calma, com paz, tentando ter uma linguagem mais amorosa possível, com a motivação certa, a transformação da vida daquele homem para a glória de Deus, para a alegria dele na presença de Deus, e abri a palavra. E aí quando eu comecei a confrontá-lo em amor, dando a avaliação, o feedback de correção, pessoal, eu vi e falei assim, hoje vai ser a primeira vez que eu vou apanhar por Jesus. Foi naquele cantinho ali da igreja, o pessoal foi ficando bravo, eu falei assim, é agora. Eu sozinho na igreja, aquele brutamontes, eu falei assim, agora não vai ter jeito. Eu vou começar a entender um pouquinho o que é essa perseguição. Graças a Deus, o Espírito Santo de Deus agiu e acalmou o coração dele. Ele saiu daqui bravo, falando que ia me pegar, falou isso para outras pessoas, e graças a Deus, Deus acalmou o coração dele. Eu espero que ele esteja em paz. Nós perdemos o contato, infelizmente, não por minha causa, mas eu espero que ele esteja bem e que esteja caminhando com o Senhor Jesus transformado. Mas isso acontece. Na hora, pessoal, deu medo? Deu muito medo. Mas a gente lembra alguns textos da palavra. Antes importa agradar a Deus do que agradar os homens. Eu sei que eu estava falando aquilo que ele não queria ouvir, mas eu sei também que eu estava falando aquilo que ele precisava ouvir. E se ele abrisse o coração para receber aquela avaliação difícil, aquilo ia ser curador para a vida dele, porque não por causa das minhas palavras, que a minha palavra não tem capacidade de fazer isso, mas porque a santa palavra de Deus realiza isso no coração humano. Então, eu e você temos que entender qual é o momento de avaliarmos coisas, circunstâncias, pessoas. Primeiro, na oportunidade, gerando o ambiente, a ocasião mais favorável possível. Mas nós temos que ter a coragem de também fazer isso no momento de hostilidade, com sabedoria, com discernimento espiritual, dependendo de Deus, mas temos que fazer. Uma terceira estrutura para que o feedback seja dado por nós de maneira agradável ao Senhor, é entendermos as ações que acontecem quando nós fazemos essas avaliações. O texto diz, corrige, repreenda. Quando nós vamos fazer uma avaliação de correção, o próprio texto diz, nós temos que corrigir as pessoas. E corrigir é falar, olha, isso está sendo feito errado, porque a palavra de Deus diz que tem que ser feito assim. Como é feito da forma correta? Instruir a pessoa, mostrar como um comportamento, como um sentimento, como um desejo vai mudar no coração e na vida dela. A gente faz isso abrindo a Bíblia e dizendo, isso está errado por causa disso. Isso traz implicações negativas, destruidoras para a sua vida, nisso e nisso, nisso. E você pode transformar essa postura, passando a agir assim, assim e assim, porque a Bíblia nos mostra isso, isso, isso. Não num moralismo, não numa religiosidade mecânica, mas num estilo de vida que é o estilo de santidade, por amor a Deus, por um testemunho favorável de Jesus diante das pessoas, para a transformação do nosso entorno com os valores do Evangelho. Então o texto diz,
corrige, depois repreenda. Tem gente que não quer nos ouvir, não quer ser corrigido. Mas às vezes, para manter aquela capa de espiritualidade, algumas pessoas às vezes até nos ouvem. Mas depois sai, eu vou matar aquele irmão, eu vou pegar aquela irmã, quem ela é, ou seja, começa a atacar, vai para o lado pessoal. Vocês estão rindo porque vocês conhecem alguém, né? Não é assim? Quando a gente recebe correção, se a gente não deixa o Espírito Santo cuidar do nosso coração, é assim que a gente faz, pessoal. É assim que nós fazemos. Mas o que é tão interessante nós pensarmos? Quando a pessoa não aceita a correção, eu não devo abandonar essa pessoa. Assim como um pai que corrige o filho, fala, filho, não põe a mão na tomada. Ele está corrigindo, né? Aí o filho vai desafiar o pai, vai e põe a mão na tomada. Ainda bem que hoje os mecanismos elétricos são de maior proteção. O que o pai tem que fazer? Pegar o filho, fazer a avaliação de correção com mais energia. Tem que repreender. Seu Henrique, vem cá. Dona Mariana, vem cá. Cantinho do pensamento. Eles não gostam de jeito nenhum. Vai para lá, porque o papai falou a primeira vez e você não ouviu. Então agora eu tenho que agir com mais energia, eu tenho que repreender, porque eu quero o bem dos meus filhos, a educação deles, a proteção deles. O que eu faço? Medida mais enérgica. Eu vou repreender. Vai para o cantinho do pensamento. Por que o texto coloca isso? Eu fiquei pensando, por que corrigir depois repreender? E lendo, relendo, eu pensei uma coisa, eu falei, Espírito Santo de Deus, eu estou entendendo algumas coisas. Você já viu que a intensidade da nossa comunicação afeta diretamente os nossos relacionamentos? Deixa eu dizer para você, se nos momentos de uma questão mais simples, se você sempre grita, na hora que você tiver que gritar, que são momentos raríssimos na nossa vida, pelo menos na vida de pessoas equilibradas, na hora que você precisa gritar, que tinha que ser um momento raríssimo, como você sempre grita, você vai ter que ter uma atitude mais enérgica. O que você faz? Você bate. Muitos relacionamentos vivenciam essa estrutura tão disfuncional, por quê? Porque a pessoa não sabe a progressividade da correção. Tem irmão em Cristo que quando vai corrigir um outro na caminhada, já chega com o pé no acelerador, vou usar uma expressão da moçada dos nossos dias, tá? Já chega numa voadora, não é assim que a moçada fala? Ao invés de vir com calma, com amor, ao invés de corrigir primeiro para depois repreender, já começa repreendendo. E ao invés de aproximar aquela pessoa que você quer ver a correção, você repulsa a pessoa. Não é assim que a gente faz os nossos relacionamentos? Nós que somos esposos, esposas, casados, a gente conhece alguém, não é verdade? Não a gente. Mas a gente conhece um casal que na hora que vai ver ou corrigir uma questão simples, ao invés de vir, meu amor, isso aqui não está legal, que tal fazer dessa forma, corrigindo? Ó, seu traste, não sei o quê. Mas a gente só conhece alguém, não é verdade? Isso nunca circundou nada da nossa casa, não é? Pessoal, por que isso acontece? Porque até para dar o feedback, a avaliação de correção, existe uma progressividade, existem ações que precisam ser respeitadas. E se sempre a gente respeita essas ações, raríssimas vezes a gente vai ter que repreender. E nunca, pela graça e bondade de Deus, a gente vai ter que ter medidas desproporcionais como violência. Olha como é que a Bíblia nos instrui. Olha como é que nós precisamos levar isso para a sociedade tão violenta, mas tão violenta. Por causa da omissão, da negligência, muitas vezes do papel profético da igreja. Isso é no feedback de correção. Quais ações? Primeiro corrigir, depois repreender. Primeiro falar com menos energia, depois falar com mais energia. Ok? Agora, nós também temos que ter ação de estímulo. E quando nós pensamos na ação de estímulo, o texto fala, exorta, estimula, dá um feedback positivo, mostra o valor daquela atitude, daquele pensamento, daquela prática por parte da pessoa. E sabe por que é tão difícil? Vou falar, ok? E às vezes a gente não gosta de ouvir. Porque a gente não tem prazer de verdade na virtude do outro. A gente quer ser melhor em tudo. Nós queremos ser o centro das atenções. Eu não consigo olhar para o meu irmão e falar, meu irmão, que postura bonita, que virtude linda que Deus te deu. Continue assim, por amor a Deus, para o bem da sua vida, para a transformação do seu entorno com os valores do Evangelho. A gente tem dificuldade de elogiar, de dar um feedback positivo, porque a gente tem despeito e muitas vezes a gente tem inveja em relação às pessoas. Que triste. Só o Espírito Santo, só a palavra de Deus pode mudar isso no nosso coração. E muitas vezes a exortação
vai ser um instrumento tão importante de Deus para sustentar a vida de uma pessoa na caminhada com Cristo. Exemplo, às vezes existe um profissional, um colega de trabalho seu, que é super honesto, super pontual, ama o trabalho, está verdadeiramente engajado, faz o melhor, entende o trabalho com dimensão espiritual, trabalha por amor a Deus, trabalha por amor às pessoas, ele acredita que Deus pode usar o trabalho dele como um temperinho ali para transformar o entorno, a sociedade. Mas ele vê as pessoas que não agem assim prosperando, tendo promoção na carreira, passando na frente dele, muitas vezes sendo profissionais piores, são bajuladores, etc. E aí a pessoa está naquela crise e fala, quer saber de uma coisa? Eu vou jogar a toalha, eu vou abandonar essa postura. Aí vem um irmão, uma irmã em Cristo que é você e fala assim, fulano, fulana, vem cá, tem muito tempo que eu estou para te falar isso, mas eu queria dizer que eu admiro você. Não é idolatrar a pessoa nem bajular, é a ideia bíblica da honra, ok? Não da bajulação. Aí você fala, meu querido colega, minha querida colega, eu queria dizer que eu admiro você. Trabalhar com você é uma bênção, é um presente de Deus. Sabe, você nos estimula a sermos melhores no trabalho, você nos estimula a caminharmos de uma maneira tão mais bonita na nossa produção. Olha, eu sou grato a Deus pela sua vida. Aquilo ali vai valer para a pessoa muito mais do que uma promoção, muito mais do que um aumento de salário, porque ela vai entender que o trabalho dela está tendo sentido, ela está sendo um instrumento abençoador na mão de Deus através do trabalho para tocar a nossa sociedade. E às vezes a gente não fala porque por não entender a importância de fazermos uma avaliação. Então nós temos que dar feedback para estimular as pessoas na fé. E, pessoal, meu irmão, minha irmã, eu me alegro em Deus, porque você tem muitas e muitas virtudes que eu não tenho. E Deus supre a minha necessidade enquanto homem, enquanto pessoa, enquanto cristão, através da sua vida. Muito obrigado. Pessoal, é tão bom fazer isso. Isso liberta o nosso coração, sabe, da vaidade, da idolatria do eu. Sabe, isso nos aproxima das pessoas, isso abençoa. Faça isso, não para bajular, não com motivação equivocada, porque quer um interesse, não da forma indevida, com palavras que não cabem, não com base em qualquer outra ideia que não seja bíblica, mas com base na palavra, a ideia da honra, do estímulo. Experimente fazer isso nessa semana, tem um exercício para você, depois você me conta se isso vale a pena ou não, ok? E o quarto elemento é o modo como nós vamos dar feedback. O texto fala que é com longanimidade e associado com doutrina. Na versão que nós lemos é com paciência e com bom estudo. Por isso nós precisamos conhecer profundamente a Bíblia. Tem que ter doutrina, tem que ter o estudo correto, apropriado, fiel da palavra. E hoje, pessoal, as pessoas vão fazer avaliações das vidas das pessoas, usam a Bíblia e falam tanta abobrinha, tanta borracha. Senhor, tenha misericórdia de nós, a começar de nós. Mas está difícil, pessoal. O que a gente está vendo as pessoas fazer com o texto bíblico hoje, pessoas que se dizem líderes religiosos, pessoas que se dizem estudadas na palavra, o pessoal está brincando e está fazendo coisa feia com a palavra de Deus. Mas às vezes não é só a doutrina que falta, às vezes tem doutrina, mas tem que ter doutrina associada com paciência. Algumas coisas são muito fáceis para você ouvir e para você mudar. Outras são mais difíceis para você ouvir, para você mudar, e são mais fáceis para outras pessoas. E muitas vezes a gente quer que a pessoa mude no nosso tempo, e aquilo é mais difícil para ela. Então, uma das virtudes que compõem o fruto do Espírito Santo, de acordo com Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, é longanimidade, é paciência. Se nós temos o fruto do Espírito, se nós somos homens e mulheres cheios do Espírito, nós vamos ter paciência. Não é jogar pérolas aos porcos, não é procrastinar, mas nós temos que ter paciência com aquelas pessoas que Deus nos chama para corrigir e para repreender. E às vezes a gente fala uma vez, fala apressado, fala só porque tem que falar, fala para ter um desencargo de consciência, mas não fez da forma certa, do modo certo, que é a combinação de paciência com sã doutrina, com profundidade na palavra. Assim, para a gente fechar essa série, a gente pode pensar, feedback, essas estruturas, mas como é que era isso no modelo de Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Jesus Cristo é a única e suficiente referência da nossa vida. Jesus Cristo é o nosso padrão, Ele é o nosso Deus.
E aí quando eu olho para essas 4 estruturas, e olho para o ministério de Jesus, Jesus sempre corrigiu e estimulou as pessoas com base na palavra de Deus. Ele lançava a mão dos textos bíblicos até o presente momento, o Antigo Testamento, recorrentemente, para dizer como as pessoas eram estimuladas no caminho correto, como as pessoas precisavam ser corrigidas, e ele sempre citava, porque está escrito. Era assim que Jesus avaliava as coisas, as circunstâncias e as pessoas. Era assim que Jesus Cristo dava feedback. Qual era o instrumento de avaliação de Jesus? A palavra. Ele é o nosso modelo. Quando nós olhamos, por exemplo, os momentos nos quais Jesus dava feedback, em momentos extremamente oportunos, você acha que Jesus multiplica o vinho, a água em vinho, numa festa de casamento, acidentalmente? Ou ele faz isso intencionalmente, procurando o momento mais oportuno possível para dizer que o vinho, que no Antigo Testamento era símbolo de alegria e de enchimento do Espírito Santo, Jesus multiplica para dizer, olha, o verdadeiro vinho, a verdadeira alegria, o verdadeiro enchimento do Espírito Santo na vida de pessoas e de famílias, quem dá sou eu. Você acha que Jesus recebe Nicodemos alta período da noite, e tem aquela conversa ali com Nicodemos em João capítulo 3, acidentalmente, ou é o momento mais oportuno? Você acha que em João no capítulo 4, Jesus vai para o deserto, no sol de meio-dia, para se encontrar acidentalmente com uma mulher, ou porque que ele quer criar os momentos oportunos? Você acha que em João no capítulo 5, quando Jesus vai lá para o tanque de Betesda, aquele homem há 38 anos aproximadamente enfermo, e Jesus conversa com ele, aquilo ali é acidentalmente ou oportunamente? Jesus sempre criou os momentos oportunos para avaliar coisas, circunstâncias, pessoas e transformá-las. Mas ao mesmo tempo, Jesus diante do Sinédrio, no momento de maior hostilidade da história, Jesus ao ser crucificado, Jesus ao ser perseguido e humilhado, Jesus não negociou a palavra e o seu papel como grande profeta de Deus, o grande Deus profeta, por causa da hostilidade. Nos momentos mais difíceis, Jesus sempre lançou mão da palavra, sempre avaliou as pessoas, as circunstâncias, as coisas, com base na palavra. Nos momentos oportunos ou inoportunos, Jesus assim agiu. É tão interessante você perceber que Jesus tem as ações de corrigir e de repreender em muitos momentos. Jesus é extremamente enérgico em alguns instantes. Jesus entra no templo, chuta as bancas dos cambistas e diz, vocês estão transformando a casa do meu pai num covil de salteadores, num lugar de mercado religioso. Ele repreende quando é necessário. Mas ao mesmo tempo, Jesus estimula e exorta como ninguém. É tão lindo quando Jesus ressuscita. Jesus vai dizer o seguinte, vai dizer aos discípulos e a Pedro, porque Jesus quer restaurar a vida de Pedro. Então você percebe, Jesus sempre tendo ações de corrigir, de repreender, mas também de estimular na fé. E você percebe sempre Jesus combinando paciência. Para pensar, Jesus passa 3 anos com os discípulos. O último ano e meio, há quase 2 anos do ministério terreno de Jesus no final, Jesus passa praticamente de forma exclusiva com os discípulos. E os discípulos não aprendem. Jesus ressuscita, com quem que ele vai se encontrar? Com os discípulos. O nosso Deus é longânimo, o Deus Filho é paciente, mas ao mesmo tempo Jesus se encontra com eles e fala com eles com base na doutrina. Lucas capítulo 24 vai dizer que, começando lá da criação, passando pelos profetas, ou seja, passando por toda a Bíblia, Jesus vai dizer o que ele fez, por que ele morreu, por que ele ressuscitou, de fato quem ele é. E aí o texto bíblico diz que Jesus lhes abriu entendimento para que compreendessem a doutrina, para que compreendessem a palavra de Deus. Jesus sempre avaliou, Jesus sempre deu feedback com paciência e com doutrina. Diante disso, como é que nós vamos responder ao final dessa série? Depois de passarmos, esse mês juntos, pensando sobre isso, será que nós vamos abrir o nosso coração,
deixando o Evangelho de Jesus mostrar quem nós somos, se nós temos caminhado com fidelidade diante de Deus, será que a gente está disposto a ouvir o feedback positivo, de estímulo da parte do Senhor, para que continuemos cada vez mais agindo assim? E será que nós estamos dispostos a abrir o nosso coração? Se você já é um cristão, mas tem vivido de forma imatura, pecaminosa em algumas áreas, será que você está disposto a deixar o Senhor Jesus falar a você, como falou conosco ao longo desse mês, e corrigir a sua vida por amor, e você aprofundar a sua relação com Jesus, e sair de um nível de vida cristã superficial, para um nível de vida profunda, extremamente rica, extremamente prazerosa e frutífera na presença de Deus? E se você ainda não tem um compromisso com Jesus, será que você está disposto a ser confrontado em amor pelo Evangelho? Entendendo o quão pecador nós somos, entendendo que em Jesus e na palavra de Jesus nós encontramos o perdão mais do que suficiente, mais do que necessário para os nossos pecados. E você está disposto a render a sua vida ao controle de Jesus, se tornando um cristão, um amigo de Deus, um servo de Deus, um filho de Deus, e vivendo todos os dias de vida que Jesus conceder para você aqui, para a glória dele? Que Deus os abençoe, e que a nossa vida seja sempre avaliada a partir de nós, não uma avaliação de ficção, não uma maquiagem, não uma vida com cera, com máscaras, mas a realidade da nossa vida, posta diante de nós, pela palavra bendita de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.